Ele esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por Ele amados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 eu vos trago a boa nova de uma grande alegria. É que hoje vos nasceu o Salvador, Cristo, o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre
E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, querida família paroquial São Pedro, que graça de Deus estarmos unidos nesta noite tão santa para o mistério da encarnação. É a palavra eterna do Pai que se faz carne para habitar em nosso meio. Meus irmãos e irmãs, esta noite é alegre, jubilosa para todos nós. Uma noite santa que nos convida a reavivarmos no nosso coração a esperança, a alegria, porque Deus se lembrou de nós. A segunda leitura nos falava da graça de Deus, que se manifestou plenamente na pessoa de Jesus Cristo. Meus irmãos e irmãs, tudo que Deus tinha de melhor, Ele nos deu quando nos enviou em Jesus Cristo. Nele nós encontramos a fortaleza para as nossas fraquezas, a alegria para as nossas tristezas. Em Jesus Cristo, hoje, Deus criança, Deus menino, nós encontramos a luz para as nossas trevas. Por isso, meus irmãos, somos convidados a acolher este Deus Salvador. Já há muitos anos atrás, um teólogo ainda lá na Idade Média, chamado Guilherme Thierry, mais ou menos assim, eu acho que ele é francês, se não me falha a memória. Ele ensinava e escreveu o seguinte, que a partir de Adão, Deus viu que o homem não tinha condições de reconhecer a sua grandeza, a grandeza de Deus. Tanto é que nós encontramos lá nas primeiras páginas do livro do Gênesis, Adão que se esconde no jardim do Éden, quando escuta os passos do Senhor no jardim. O homem se sentia concorrente de Deus, disputava com o Senhor. Tanto é que cometeram o pecado original, o pecado da desobediência, porque queriam se igualar a Deus. O homem se sentia limitado. E não era para ser assim. Os planos de Deus, quando criou o homem, o ser humano, homem e mulher, era outro. Por isso a imagem do jardim do Éden, que nos remete ao paraíso. Quando a gente vê um jardim bonito, um jardim bem ornamentado, bem enfeitado, a gente fica encantado. Uns até exclamam dizendo, nossa, é um pedacinho do céu, não é verdade? Então o jardim nos remete a isso. Deus pensou desde os primórdios da criação, o paraíso para todo o gênero humano. Mas o que aconteceu com os nossos antigos pais, com os primeiros homens? Eles se sentiam concorrentes de Deus, limitados, ameaçados na capacidade de escolher entre o bem e o mal. E esse pensador lá da Idade Média, chamado Guilherme, ele diz assim, que Deus então tomou um novo caminho, tornou-se um menino. Sabe por quê? Porque não há quem não se encante, não há quem não se afeiçoe com uma criança. Nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que é exatamente assim. Quem de nós não se encanta com uma criança? Mesmo os mais tímidos, mesmo os mais carrancudos, se derretem quando vem uma criança. Não é exatamente assim? Quantos avós, diante dos primeiros netos, ou de todos os netos, são ranzinzas, vivem reclamando da vida, murmurando, mas quando nasce a criança, quando nasce o seu neto, se derrete, não é verdade? Vira e mexe, as pessoas comentam com o padre aqui na paróquia, nossa padre, meu pai se encantou com o neto. Ele que era tão fechado, tão resistente, se sentiu tocado. Para dizer, nos mostrar, meus irmãos, que a criança encanta. Deus, meus irmãos, fez exatamente isso. O homem que se sentia limitado, ameaçado por Deus, Deus toma um novo caminho. Ele se torna um menino, torna-se dependente, torna-se frágil, justamente para vir ao encontro de toda a humanidade. Este Deus menino, meus irmãos, ele faz questão de nascer num curral. A gruta em Belém nada mais era do que um curral. O Deus Salvador, justamente para nos ensinar o seguinte, que ele se manifesta na humildade, na simplicidade. Aliás, meus irmãos, quais foram as primeiras pessoas que estiveram com Jesus Cristo, o Deus menino? Maria
José, os pastores, depois os magos, não é verdade? Sabemos bem quem é Maria, toda humilde. No último domingo, quando nós celebrávamos o 4º domingo do Advento, nós meditávamos bastante sobre a figura de Maria, a humildade de Nossa Senhora, que se esqueceu de si totalmente, se esvaziou totalmente dos próprios projetos, para se encher da graça de Deus. Portanto, humilde, sempre reconheceu os feitos de Deus na sua vida. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo e poderoso é o seu nome. José, meus irmãos, igualmente humilde, homem virtuoso, homem piedoso, homem temente a Deus, homem do silêncio. Como nós, meus irmãos, precisamos aprender com José o silêncio. Tantas vezes nos deixamos levar pelas aparências, somos precipitados nas nossas atitudes, julgamos as pessoas pela aparência. José, homem virtuoso, homem também humilde, homem do silêncio. Os pastores, meus irmãos, estavam lá, ouvimos bem o evangelho da missa de hoje, estavam velando pelo rebanho que lhes era confiado, passavam a noite toda cuidando do rebanho. É significativa essa informação que o Evangelho nos traz. Somente quem é vigilante é capaz de reconhecer o Deus menino. O que nos mostra o seguinte, meus irmãos, precisamos estar sempre atentos, porque o Senhor vem ao nosso encontro, da maneira mais simples, mais corriqueira possível. Por isso é importante esta vigilância, essa atenção que tiveram os pastores. O anjo foi ao encontro deles para lhes anunciar que um menino seria lhes dado, um menino que seria o Redentor, o Salvador de toda a humanidade. É preciso, meus irmãos e irmãs, ter um coração vigilante para reconhecer o Senhor. Jesus, momentos antes de partir deste mundo, lá no Jardim das Oliveiras, convidou os seus apóstolos, os seus discípulos, para vigiarem com ele, passarem uma noite em oração, para que Jesus não desistisse do projeto do Pai Eterno. Os discípulos adormeceram, não foram vigilantes, por isso tiveram dificuldades de reconhecer o Senhor. Meus irmãos e irmãs, todo o tempo do Advento foi um convite à vigilância a todos nós. O Senhor sempre está a nos visitar, não somente nas grandes celebrações da nossa igreja, sobretudo na liturgia, mas no dia a dia da vida, nos fatos corriqueiros, mas porque não temos um coração atento, um coração vigilante, melhor dizendo, nós não conseguimos identificar que Deus nos visita, até mesmo no sofrimento. Quem diz que não? Deus nos visita até mesmo na provação, na dor. Se somos vigilantes, ou seja, se temos vida de oração, se realmente desejamos ver o Senhor nos fatos da vida, nós saberemos identificar a sua presença no nosso dia a dia. Então, meus irmãos, os pastores certamente presentearam o menino Deus, como os magos. Daqui para frente, daqui a alguns dias, quando celebrarmos a festa da Epifania do Senhor, nós vamos meditar bastante sobre essa atitude dos magos que vão ao encontro do menino Deus. E lhes dá um presente. Também os pastores, nos ensina a tradição da igreja, certamente presentearam o Senhor. Sabe por quê? Era um costume da época, lá no Oriente, presentear alguém que nascesse, esse alguém era importante. Os pastores sabiam que quem ia nascer era o Salvador de toda a humanidade. E nos ensina, meus irmãos, a tradição da igreja, que certamente aqueles pastores levaram aquilo que era próprio deles. Talvez um cordeiro, o queijo, a manteiga, e agradaram, presentearam o menino Deus, José e Maria. Por que eu me refiro a essa atitude dos pastores? Meus irmãos e irmãs, hoje, muitos de nós reunidos em famílias, com os amigos, nós vamos fazer o amigo secreto, a troca de presentes. É bom, é gostoso isso. Mas vamos nos recordar também que é preciso presentear o menino que hoje nasceu. Criança gosta de presente, não é verdade? Que alegrar uma criança é dar um belo presente. Criança não gosta de roupa não, né?
Mas dá um brinquedo, dá um joguinho para a criança vai se alegrar. O menino que hoje nasce, meus irmãos, Jesus Cristo, nosso Senhor, também deseja receber de nós um presente. Ah, meus irmãos, nós vamos muito encantar Jesus, também os seus pais, José e Maria, se nós lhes oferecermos a nossa vida, as nossas preocupações, os nossos sofrimentos, o nosso coração. Façamos, pois, meus irmãos, do nosso coração esta manjedoura do presépio. Ofereçamos o que temos. Já perceberam que com Deus, tantas vezes nós somos resistentes. Nós damos com parcimônia, falamos de repente da boca para fora, nas nossas orações: Senhor, faça-se em mim conforme a vossa palavra, faça em mim a sua vontade. Mas na hora da dificuldade, do sofrimento, nós como que queremos manipular a mão de Deus. Senhor, é por ali que o Senhor tem que ir, é ali que o Senhor tem que agir. O melhor presente, meus irmãos e irmãs, que todos nós, crianças, jovens, adultos, idosos, aqui presentes, todos nós podemos dar ao menino Jesus, é o nosso coração. Sem medo de ser feliz, como falam os jovens, sem medo de ser feliz. Sabe por quê, meus irmãos? Se existe alguém que está preocupado com a nossa verdadeira felicidade, é este Deus menino que hoje nasce para nós. Ele veio justamente para nos tornar felizes. Santo Agostinho hoje na liturgia das horas nos recordava isso. Por nossa causa, Deus se fez homem. Portanto, meus irmãos, Deus se doou totalmente, sem parcimônia. Deus se doou a nós com prodigalidade. Deus não foi mesquinho, não deu só um pouquinho dele para nós, não. Ele se deu totalmente a nós. E por que nós somos assim, tão resistentes com o Senhor? Vamos dar a Jesus, o menino Deus, o que nós somos, o que nós temos. E Ele certamente vai dar aquela alegria que nós tanto buscamos, a alegria que vem do céu. Meus irmãos e irmãs, ouvimos desde o anúncio do Natal nas calendas, no início desta missa. Alegremo-nos, hoje é dia de festa. Eu sei que o Natal é uma data familiar e é assim que tem que ser mesmo. E geralmente nesse dia ou nesta noite, a gente fica tão choroso, não é verdade? Por causa dos nossos entes queridos já falecidos. Meus irmãos e irmãs, os nossos irmãos falecidos já estão na glória de Deus, contemplando o Senhor Jesus face a face no céu. Não vamos permitir que nada, nenhum sofrimento, nenhuma preocupação ofusque o brilho desta noite santa. Foi para nós sofredores, foi para nós pecadores, foi para nós que hoje de repente nos encontramos tão provados na fé, tão atribulados na vida cristã, especialmente para nós que Deus assumiu a nossa natureza em Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, alegremo-nos verdadeiramente nesta noite. Permitamos que o tudo que é Deus seja de fato tudo na nossa vida. O anjo falava hoje aos pastores: não tenhais medo, porque este Deus, meus irmãos, é o Emanuel, é um Deus que caminha conosco. Aliás, o nome Emanuel significa exatamente isso: Deus caminha conosco. Seja qual for a noite traiçoeira que hoje nós estamos atravessando, nós vamos confiar neste Deus Emanuel. Ele é conosco. São João da Cruz, já lembrei este pensamento aqui com vocês durante o tempo do Advento. São João da Cruz disse, ele imaginou o presépio nesta noite santa, a atitude de José, a atitude de Maria e o menino Deus, que veio a este mundo chorando como boa criança quando nasce, né? Vem chorando, e se não chora o médico dá umas palmadinhas para que chore de verdade. E São João da Cruz teve uma visualização, uma inspiração divina, sem dúvida alguma divina. E ele diz mais ou menos assim: quando o menino Deus veio ao mundo chorando, Nossa Senhora ficou encantada e exclamou certamente dizendo o seguinte: o pranto de Deus estampado no rosto do menino e a alegria de Deus estampada no rosto de Maria, de José e dos pastores. Vejam, meus irmãos, Jesus entra neste mundo chorando
para chorar as nossas dores, para chorar conosco, para nos mostrar o seguinte, que nós não choramos sozinhos. Quando a cruz parece pesar além da conta, quando estamos tão provados na vida, nós não somos sozinhos. Este menino Deus chora conosco, chora por nós. E nós sabemos de sua vida como foi. Toda uma oferta agradável a Deus para aliviar a nossa dor, para dar um novo sentido à nossa vida. Então, o pranto do homem estampado em Deus, um menino que chorava, que berrava. E a alegria de Deus, porque é próprio de Deus a alegria. Deus é alegre, meus irmãos. Estampado no rosto dos pastores. Eles estavam maravilhados com a cena que eles viam. Nasceu-nos hoje um Salvador. Que esta mesma alegria, meus irmãos, tão estampada no rosto de Maria, de José, dos pastores no presépio, possa estar também estampada no nosso rosto hoje. Muito mais do que no nosso rosto, gravada, tatuada, impressa no nosso coração. O pranto do homem em Deus e a alegria de Deus no homem. Alegremos-nos com esta noite santa, encarnemos o Natal na nossa vida. Deixemos que este menino que hoje deseja renascer em nós possa crescer. E ofereçamos a nossa vida, a nossa conversão, o nosso desejo de vida nova a cada dia. Amém?